Se tem uma coisa que a academia me ensinou é que peso tem propósito. Sabe, nós vamos na academia e fazemos alguns exercícios que vão requerer de nós o aumentar a carga muitas vezes. Pegar o peso, executar as séries, a quantidade de repetições para cada tipo de exercício. Mas eu queria que você imaginasse comigo o seguinte cenário. Imagine que você acabou de fazer as suas repetições para melhorar o seu bíceps com um halter na mão. E acontece que ao invés de você terminar a sua série e colocar o peso no chão novamente, você simplesmente carrega esse peso com você. Imagine que você está segurando esse peso, você vai beber água, conversar com os amigos, voltar para sua casa, ir para o trabalho, dormir, tudo isso segurando aquele peso. Quando você retorna para a academia, aquilo que deveria te fazer bem, na verdade te fez mal, porque você não aprendeu a colocar o peso no chão. Sabe, na nossa vida muitas vezes é assim que acontece. Nós precisamos devolver alguns pesos, soltar, liberar. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Kitsla, eu sou psicóloga e aqui nesse canal nós vamos conversar sobre a vida, sobre pensamentos, sentimentos, emoções, sobre fé, sobre muitas coisas que você passa e às vezes não sabe nomear. E é sobre essa a nossa conversa de hoje. Sabe, existem pesos na nossa vida que vão chegar para nos fortalecer, mas eles não devem ser a nossa moradia. Imagine, eu acredito que você já passou por situações difíceis que te forjaram, é ou não é? E talvez quando você passou por essas situações, no momento você não entendia, mas fizeram sentido lá na frente. Você imagina, poxa, realmente, aquele momento de dificuldade, aquela situação que eu passei, me forjou a ser quem eu sou hoje. Para que eu desenvolvesse essa nova habilidade, eu realmente precisaria ter passado por aquilo. Só que acontece é que momentos na nossa vida, eles são passageiros e nós não precisamos ficar presos, agarrados a esse peso, porque ao invés de fazer com que nós venhamos a caminhar mais longe, eles vão nos impedir de chegar a novos lugares. Eu queria que você imaginasse quando a gente está caminhando. Você acredita que se nós fizermos uma longa caminhada, é mais fácil fazer essa caminhada com essa mochila cheia de pedras ou com essa mochila cheia de flores? Sabe, muitas vezes é assim que nós fazemos na nossa vida. Quando nós nos agarramos à culpa e queremos viver ali sendo prisioneiros dela, quando nós nos agarramos a querer muitas vezes controlar a vida de outras pessoas ao nosso redor, porque a amamos, ou quando nós estamos muito preocupados com o futuro, sem saber o que esperar do amanhã, é como se nós estivéssemos carregando esse halter, carregando esse peso. Mas cada uma dessas preocupações são um peso. Imagine quantos pesos que não precisariam ser carregados você está carregando na sua vida, sabe? Porque manter o controle cansa. Imagine você querer controlar tudo a todo tempo à sua volta. Isso vai fazer com que você fique fadigado. Isso vai fazer com que você não faça o que precisa ser feito porque você está maquinando como vai controlar todas as situações ao seu redor, sabe? Nós precisamos fazer uma pergunta que é o seguinte: o que cabe a mim fazer? Qual que é a minha responsabilidade nisso? O que é que eu preciso fazer? Ao invés de como é que eu vou garantir que isso vai sair como eu quero? Você já parou para perceber que muitas vezes nós queremos controlar como o outro vive, como ele se comporta, sabe? Nós podemos ensinar as pessoas, mas não podemos garantir que elas vão aprender. Nós podemos perdoar, mas não temos como obrigar com que elas também nos perdoem. Nós podemos amar, mas nós não podemos definir que elas também vão ter esse comportamento. Então, quando nós entendemos isso, é como se nós voltássemos a uma passagem bíblica que diz o seguinte: lancem sobre ele toda vossa ansiedade. Sabe, muitas vezes o que nós precisamos é realmente entregar ao Senhor, entregar a Ele as nossas preocupações, entregar a Ele aquilo que nos faz paralisar, entregar a Ele as dificuldades que nós temos na nossa vida emocional, sentimental, profissional, em qualquer área da nossa vida. O que nós precisamos é entregar ao Senhor, sabe? Porque muitas vezes quando nós pedimos força a Deus e a gente está, Senhor, me dá mais força. Na verdade, talvez Ele esteja dizendo, minha filha, você não precisa de mais força para conseguir suportar e carregar tudo sozinha. O que você precisa é entregar a mim. Eu queria te perguntar, nesse momento, o que é que te impede de entregar ao Senhor
as suas preocupações, os seus medos, os seus anseios, aquilo que você sabe que está te prendendo. Talvez exista um novo nível, uma nova fase, uma nova estação da sua vida, mas que você só vai conseguir acessar esse novo momento quando você se desprender de coisas que não fazem mais sentido para você. Às vezes a gente quer garantir que tudo saia como nós queremos que fosse, e pessoas assim muitas vezes têm dificuldade, inclusive, de pedir ajuda. Quantas vezes eu conversei com inúmeras pessoas que dizem assim, Kisla, eu estou muito cansada. E quando eu pergunto, e você pediu ajuda? Não, porque eu sei que não vão fazer do jeito que eu quero que faça. Não vão fazer como se fosse eu, para sair do meu jeito. Tem que ser eu que faço. Mas deixa eu te dizer, a vida é bonita porque as pessoas são diferentes. Cada uma tem qualidades específicas. Imagine quão sem graça seria esse mundo se todas as pessoas fossem exatamente iguais. Sabe, muitas vezes nós queremos nos relacionar com pessoas que são muito parecidas conosco, mas nós precisamos entender que devemos ter no nosso ciclo pessoas que também são diferentes de nós. Não digo diferente em relação a valor, a visão de vida, mas a personalidade, a comportamento, a você saber apreciar também as qualidades e características de cada pessoa, porque todas as pessoas, elas são especiais, sabe? E quando a gente fala sobre culpa, é como se nós vivêssemos presos, né? Eu sempre costumo usar esse exemplo, mas pessoas que carregam o peso da culpa é como se em determinado momento eles quisessem ser os próprios juízes da sua vida. Você está entendendo o que eu digo? Se nós estivéssemos em um tribunal e o juiz falasse assim, culpada, você é culpada, automaticamente o que é que essa pessoa merece? A punição. Imagine uma pessoa que carrega o peso da culpa todos os dias. Ela entende que ela precisa ser punida. E pessoas que não foram curadas pelos erros que tiveram, pelas palavras que disseram, pelo prejuízo que causaram para a sua própria vida ou para a vida de outras pessoas, elas se agarram à autopunição para garantir e talvez mostrar para outras pessoas que elas estão sofrendo por conta daquela consequência. Mas sabe, a autopunição ela gera prisão. Quando nós falhamos, e nós vamos falhar, porque nós somos seres humanos, quando nós fazemos algo que não precisaria ter sido feito, para que nós realmente nos livremos do peso da culpa, nós precisamos nos arrepender, porque quando nos arrependemos, isso gera transformação. Olha que maravilha! É como se nós estivéssemos trocando o peso da culpa pelo peso leve do arrependimento, porque vai nos transformar, vai nos levar a outro nível. E ao invés de nos manter ali prisioneiros daquela situação em que vivemos, nós estaremos sendo livres para viver a nova fase da nossa vida, para viver um novo momento, para estar aberto à nova estação que vai acontecer. Sabe, não viva preso ao seu passado, não viva preso à culpa, porque se você já entregou ao Senhor, a própria palavra de Deus vai dizer que quando nós aceitamos ao Senhor e nós queremos viver uma nova vida ao lado dele, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E se Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, quem é você para ficar se martirizando todos os dias, lembrando daquilo que você fez? Ei, se você já se arrependeu e pediu perdão a Deus, ele já te perdoou. Porque você tem dificuldade, sabe? Muitas vezes, quando eu converso com pessoas, eu vejo e entendo que às vezes é mais fácil elas perdoarem outras pessoas do que perdoarem a si mesmas. Qual a dificuldade que você tem de liberar esse peso, sabe? Nós sabemos que liberar o perdão a outras pessoas é muito importante. É até comprovado cientificamente que pessoas que guardam rancor, mágoa, que não conseguem liberar o perdão, elas podem adoecer fisicamente por conta dessa emoção reprimida. E o que pouco se fala é que nós também precisamos nos perdoar, porque nós vamos errar, nós somos falhos. E da mesma forma que nós precisamos perdoar outras pessoas, nós também precisamos nos perdoar para vivermos livres do peso da culpa. Sabe, um outro peso que muitas pessoas elas carregam é o peso de outras pessoas, de tentar controlar, de tentar dar conta da vida do outro, de garantir com que aquela pessoa faça o que precisa ser feito, que ela alcance resultados que você mesmo escolheu para a vida dela, mas que talvez não sejam os sonhos que ela tem para a própria vida. Quantas vezes eu conversei com pessoas que carregam a própria família nas costas, porque elas querem que tudo saia do jeito
do melhor jeito possível. E são pessoas que dizem que eu estou muito cansado, porque eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo. A minha família, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então eu tenho que fazer por eles. Ei, você não precisa segurar esse peso. Sabe quantas pessoas eu conheço que cuidam de outras pessoas de uma maneira que querem privá-las de passar por qualquer dificuldade. Você já conheceu alguém assim? Pessoas que carregam no colo e dizem assim: não, fulano não pode sofrer. Deixa eu pegar aqui tudo e pode deixar que tudo vai vir sobre mim, mas essa pessoa ela não vai sofrer. Ei, o sofrimento faz parte da vida. Isso vai nos forjar. Lembra quando eu trouxe o exemplo da academia? É importante que em alguns momentos nós venhamos a pegar o peso. O que nós precisamos é saber soltá-los, sabe? Porque amar também é deixar ir. Amar também é fazer com que a pessoa passe pelos próprios processos que ela precisa passar. Porque quando nós queremos controlar tudo que o outro faz ou como a vida dele vai agir, nós estamos carregando o peso do controle. E é um peso que muitas vezes nos puxa para trás, porque é como se você quisesse dar conta da vida daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que você gosta e você esquece da sua própria. É como se você estivesse querendo proteger aquela pessoa de se machucar, de passar por percalços, mas você está se machucando e passando por esses percalços. Sabe, muitas pessoas, quando evitam conflitos externos, elas estão abraçando os conflitos internos. A nossa vida vai ter conflito, é assim, desde que a gente nasceu. Desde que a gente nasceu, desde que nós iniciamos a nossa vida, nós vamos lidar com conflitos. Então não existe uma maneira de você evitá-los da sua vida, que dirá da vida de outra pessoa. Então saiba também soltar esse peso, entregar o que precisa ser entregue. E o último peso que eu queria falar nesse vídeo é o peso do futuro. Sabe, tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: basta a cada dia o seu mal. Sabe, você vai receber graça para hoje, força para hoje, resistência para hoje. Você vai receber resiliência para hoje. Mas muitas vezes é que nós estamos querendo a força para daqui um ano, um mês, uma semana, um dia. Ei, basta cada dia o seu mal. Se preocupe com o hoje, sabe? Não é que você vai viver uma vida, um dia de cada vez e deixa a vida me levar, como diz aquela música. Não, nós precisamos ter uma atitude responsável diante de tantas coisas. Mas nós precisamos também entender que existem coisas que não estão sob nosso controle, que não tem como nós fazermos algo. Eu sempre faço uma pergunta e eu quero te fazer essa pergunta nesse vídeo. Quantas noites de sono você perdeu preocupado com coisas que nunca aconteceram? E isso acontece realmente. Então se livre do peso de tentar prever o futuro, de tentar que tudo saia totalmente de acordo com as suas expectativas. Nós não temos essa habilidade, não cabe a nós. Sabe, tente entender o que é responsabilidade sua, o que você pode fazer e não tentar garantir que as coisas saiam exatamente como você planejou. Porque a beleza da vida está em apreciar o caminho, porque no caminho nós vamos aprendendo, no caminho nós vamos vivendo, no caminho nós vamos nos relacionando. E se nós estivermos carregando muitos pesos na nossa mochila, a gente não consegue apreciar o caminho, porque ao invés de ficar com o foco em tudo de bonito que tem na vida, o nosso foco vai estar na dor. Imagine você carregando uma mochila pesada, você está fazendo uma trilha, tem uma paisagem lindíssima, belíssima, enquanto muitas pessoas estão ali visualizando a paisagem, que bela, você está, meu Deus, eu estou tão cansado, não consigo caminhar mais, meu corpo já começa a doer. Senhor, me ajuda, me dá força. E Deus está falando, meu filho, deixa a mochila e continua caminhando, sabe? E eu queria te dizer que, como a gente começou falando da academia, que é importante segurar o peso, mas é importante também descansar. É cientificamente comprovado que o nosso músculo ele cresce enquanto nós estamos descansando. Então se permita descansar, se permita apreciar a vida. Sabe, às vezes quando nós estamos muito presos a esses pesos que falamos, a gente tenta controlar, inclusive, o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Mas tem uma frase que diz o seguinte: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. E entenda que eu não trago isso no sentido de que eu não preciso ter responsabilidade sobre o que eu vou falar, não.
é mais no sentido de que pessoas elas têm histórias de vida, elas têm vivências, elas têm emoções e sentimentos totalmente distintos e cada um vai interpretar a vida de um jeito particular. Sabe, se duas pessoas ao mesmo tempo assistirem esse vídeo e depois conversarem entre si, eles vão dizer: "Poxa, eu aprendi isso, eu relembrei aquilo", e talvez outra pessoa nem tenha percebido o que foi importante para outra e disse: "Sério? Nem vi isso. Eu já aprendi outra coisa diferente". Então não queira controlar tudo à sua volta. E vou finalizar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta: o que você está carregando hoje e que deveria soltar? Esse é o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo.